E se eu te dissesse que a transformação mais icônica dos animes começou como algo que não tinha nada a ver com cabelo loiro ou um guerreiro lendário? Hoje, vamos desvendar a evolução do conceito do Super Saiyajin, desde a sua primeira e surpreendente menção no mangá, até os retcons e inconsistências que a gente, como fã, muitas vezes escolhe ignorar. Então fica aqui comigo até o final do vídeo para você entender cada detalhe. Fala comigo, pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao Time Verso 7. O Super Saiyajin foi ativamente reescrito pelo Akira Toriyama múltiplas vezes durante a publicação do mangá. O que ele significava na saga Saiyajins é diferente do que ele significava na saga Frieza, que por sua vez também é diferente do que significava na saga dos androides e na saga Buu. E um aviso, eu vou focar apenas no Super Saiyajin, e não no Super Saiyajin 2 ou Super Saiyajin 3, que merecem um vídeo parte. Então vamos começar. Se você não sabe, o primeiro Super Saiyajin não foi o Goku. E com isso, também não estou dizendo que foi o Yamoshi ou coisa assim. O primeiro Super Saiyajin da história foi o Gohan. A primeira menção que temos do Super Saiyajin no mangá não foi na saga Frieza, foi muito antes, ainda no início da fase Z. Vegeta e Nappa, depois de ouvirem toda a batalha de Raditz na Terra pelo rastreador, conversam sobre o assunto. Vegeta diz que ficou impressionado com o poder que o filho de Kakaroto tinha, dizendo que aquilo era impossível para uma criança Saiyajin. Então eles concluem que misturar o sangue Saiyajin com o sangue terráqueo resulta em um híbrido forte, um Super Saiyajin. Nappa até propõe que eles tenham filhos com os terráqueos para que construam um novo Império Saiyajin, mas Vegeta o repreende, dizendo que eles não iriam querer vários pirralhos ingratos com um poder maior do que o deles mesmos. Com isso, podemos ver que a ideia inicial do Toriyama com o Super Saiyajin, pelo menos com o nome Super Saiyajin, não tinha nada a ver com o que se tornou depois. Nada de transformação, nada do icônico cabelo loiro. No seu conceito inicial, Gohan, Goten e Trunks, por serem híbridos, seriam os Super Saiyajins, justamente por serem muito mais fortes que os Saiyajins puros. Uma coisa que todos nós acreditamos é que Frieza temia os Saiyajins porque tinha medo da lenda desse guerreiro, o mais forte do universo, que poderia aparecer e destruir o seu império. Mas não, isso não é verdade. Quer dizer, pelo menos não parecia ser isso em um primeiro momento. A narrativa inicial da saga Namekusei afirmava que o medo de Frieza era uma revolta em massa, e não o poder individual de um Saiyajin. A explicação de por que o Frieza eliminou os Saiyajins foi porque estavam nascendo guerreiros fortes como Vegeta. Percebendo que os Saiyajins não permaneceriam obedientes por muito tempo, ele decidiu eliminá-los de uma vez. Porém, alguns capítulos à frente, a coisa já começa a mudar de figura quando Frieza revela seus pensamentos. Pelo fato dos Saiyajins se tornarem mais fortes por causa do Zenkai, seria um problema se a lenda do Super Saiyajin se tornasse realidade. Ao mesmo tempo, o grande patriarca diz que para ter derrotado o Namekuseidin original, o guerreiro que o matou só poderia ser um Super Saiyajin. Com essas novas revelações, a ideia do guerreiro lendário começa a tomar mais forma, tornando-se uma lenda tão difundida pelo universo que mesmo outras raças, que nada tinha a ver com os Saiyajins e o exército de Frieza, conheciam. No meio da batalha contra as forças especiais Ginyu, pela primeira vez o Vegeta se pronuncia sobre esse novo Super Saiyajin. Ele explica que o Super Saiyajin era um guerreiro que ultrapassava todos os limites de um Saiyajin, mesmo os de Elite, e que ele aparecia uma vez a cada 1000 anos. E por isso ser tão absurdo, Vegeta acreditava que era apenas uma lenda. E mesmo que a lenda fosse verdadeira, apenas um Saiyajin de Elite como ele seria apto a se tornar um. Aqui, finalmente, o conceito inicial do Super Saiyajin como um híbrido foi reescrito completamente. Ele agora se tornou totalmente o guerreiro da lenda, um Saiyajin que se tornaria um Super Saiyajin por causa do seu incrível aumento de poder, e não mais por uma mistura de duas raças. Ginyu adiciona mais informações quando diz que o Super Saiyajin deveria ser um amante do sangue das batalhas, e Jace confirma que esse guerreiro lendário era a única coisa que o Frieza temia. E depois de tantos indícios, Vegeta confirma de uma vez, juntando todas as explicações, desde as de Dodoro e Zarbon até as de Frieza e Jace. Ele diz que Frieza eliminou os Saiyajins e destruiu seu planeta porque temia que, conforme os Saiyajins ficassem mais fortes, um deles se destacaria e um dia se tornaria o Super Saiyajin. Frieza dá uma risadinha e debocha, e por mais que em vários momentos tenha dito que o tal Super Saiyajin era uma besteira sem noção, a gente sabe que de fato esse era o seu maior medo, e a prova é que ele sempre ficava muito irritado quando Vegeta falava sobre isso.
e Goku finalmente se transforma em Super Saiyajin. Já havia sido definido que um dos requisitos era que o Saiyajin tivesse ultrapassado todos os limites de poder da sua raça. Mas naquela altura, Vegeta também já havia feito isso, mas mesmo assim não conseguiu se tornar um. Então o Toriyama explica que o diferencial do Goku é que Goku era um Saiyajin de coração puro e se transformou porque foi despertado pela fúria. E precisamente por isso, Vegeta não conseguiu. Chegamos à saga dos androides. Trunks já havia aparecido e mostrado que era possível outros também serem Super Saiyajins. Eu não acredito que a existência de outros Super Saiyajins seja uma alteração do que tinha sido estabelecido antes, porque ficou implícito pelas falas do Freeza e do Vegeta que, entre aspas, qualquer Saiyajin poderia ter se tornado um se aumentasse muito os seus poderes. Claro, não era só isso, faltava o coração puro, mas o Trunks mostrou que também era bondoso, então ele não violava nenhuma regra anterior. Porém, após o salto temporal de 3 anos, Vegeta também se transforma em Super Saiyajin, e Toriyama tinha total noção de que isso entrava em conflito com o que ele havia estabelecido antes. Então, de forma cômica e genial, ele explica o motivo de Vegeta ter conseguido se transformar. Kuririn diz que achava que o Super Saiyajin deveria ter o coração puro, e Vegeta responde dizendo que o seu coração era sim puro, pura maldade. Foi uma resposta boa demais, admita. O Toriyama se aproveitou da palavra puro, alterou o conceito do que isso significava e te convenceu de que foi você que entendeu errado. Retcon brilhante do Toriyama. Esse retcon em um dos requisitos necessários foi grande, mas os próximos vão ser até maiores, principalmente nas propriedades e características da transformação. Sobre o gasto de energia exagerado, não quero entrar muito nesse tópico aqui porque vou deixar para falar melhor disso no vídeo sobre os graus do Super Saiyajin. Mas só para pontuar, isso é uma meia-verdade, mesmo na saga dos androides. Goku vai dizer que o gasto de energia era um problema apenas no grau 2 e 3, e que o comum, na verdade, era equilibrado. Você pode pensar que não, tinha um gasto de energia exagerado sim, tanto é que o Vegeta começou a ser sobrepujado pela 18. Mas não, isso não foi um gasto de energia exagerado, é somente gasto de energia. Piccolo não era um Super Saiyajin, mas mesmo assim, eventualmente seria sobrepujado pelo 17, como foi falado pelo próprio 17. Então isso não era um problema da transformação do Super Saiyajin em si. A questão é que comparado com os androides, que tinham energia infinita, aí sim parecia um problema maior do que seria normalmente. Então claro, Super Saiyajin tinha gasto de energia, mas não esse absurdo todo que fazem parecer para justificar o Full Power não ter um multiplicador maior. Mas deixa isso para outro vídeo, vamos voltar. O verdadeiro problema do Super Saiyajin na saga dos androides era outro, o estresse sobre o corpo. Segundo Goku, o Super Saiyajin tinha um sentimento de inquietação. Segundo Tenshinhan, sempre pareceu que era necessário um esforço enorme para permanecer transformado. E segundo Vegeta, o Super Saiyajin trazia sobrecarga para o corpo. E quando você para pensar, essa descrição dos efeitos colaterais do Super Saiyajin na saga dos androides parece bastante com o efeito colateral que o Kaioken causava. Claro, não como um Kaioken extremo, ou o máximo multiplicador que o Goku poderia aguentar, mas ainda assim, um efeito colateral similar. Porém, isso nunca havia sido assim. Pelo contrário, quando voltamos a Namekusei, em nenhum momento tivemos a impressão de que o Super Saiyajin tinha um gasto de energia considerável. Isso foi apontado como um problema do Freeza, não do Super Saiyajin. E olha que o Goku já estava transformado muito antes do Freeza chegar aos 100% e a sua energia começar a despencar. Então a lógica diria que o Goku deveria ficar sem energia primeiro, mas não foi isso que aconteceu. Mas esse não é o ponto que chama mais atenção. Não é apenas que o Super Saiyajin não parecia gastar muita energia. Não, é que o Super Saiyajin em Namekusei tinha um efeito contrário. Ele possuía um poderoso efeito restaurador. Goku estava em um estado completamente arrebentado e exausto. O Kaioken de 20 vezes cobrou um preço alto do seu corpo e drenou toda a sua energia. E ele apanhou demais do Freeza, sem nem mesmo tentar se defender. Ele estava tão mal fisicamente que após lançar a Genkidama, se não fosse o Piccolo, ele ia acabar se afogando. E quando manda os outros irem embora dali, ele mal se aguentava em pé. Mas quando o Goku ativa o Super Saiyajin, tudo muda. Toda aquela fadiga e dano em seu corpo desaparecem. Agora, ele parece estar curado e com a energia transbordando. Note que eu não estou falando de aumento de poder, porque ele poderia ter recebido um grande aumento de poder e mesmo assim, seu corpo continuar em péssimas condições. Exatamente como acontecia quando ele usava o Kaioken. Mas não, com o Super Saiyajin não foi assim. E isso é confirmado no final da sua luta contra o Freeza. Goku desiste da luta, desativa o Super Saiyajin e vai embora voando. E podemos ver que ele voa
voou com a sua aura de Ki ativada, sendo que ele não tinha mais um pingo de energia antes. Se era apenas a energia do Super Saiyajin que reanimou o corpo do Goku, então quando ele voltasse à sua base, era para ter ficado sem essa energia, e por consequência, fraco e quebrado. Mas não, mesmo sem a transformação, o Goku parece que teve a sua energia restaurada e se recuperou dos danos. Além disso, se o Super Saiyajin tivesse sido apenas uma descarga de adrenalina que milagrosamente fez o corpo de Goku voltar a funcionar, esse efeito não deveria continuar sendo sentido em sua forma base. O Super Saiyajin era ativado pela fúria essa que estava transbordando em Goku em um primeiro momento. Mas no final da luta, ele já estava bem mais calmo, tanto que no começo ele jurava que iria matar o Freeza, mas no final ele nem sente mais essa necessidade. Então uma suposta adrenalina já estava baixando até mesmo durante a transformação. Tudo isso sugere que a transformação original do Super Saiyajin não apenas aumentava o poder, mas também restaurava por completo o corpo e a energia do usuário. Ela foi feita justamente para ser um aumento de poder diferente do Kaioken. O Kaioken promovia um aumento de poder apenas por pequenos momentos, tiros curtos, e cobrava um preço alto do corpo do Goku. Já essa versão original do Super Saiyajin foi apresentada com um aumento de poder muito superior ao Kaioken, além de perfeito e sustentável, podendo ser mantido por um tempo prolongado. Se esses defeitos do Super Saiyajin na saga dos androides fossem verdade em Namekusei, a transformação teria matado o Goku, pois ele já estava em seu limite antes de se transformar. Imagine então receber ainda mais estresse sobre o seu corpo. O Super Saiyajin que foi apresentado na primeira vez não estava apenas no Full Power, ele tinha características especiais que iam além disso. Era de fato o guerreiro lendário. Mas Toriyama, na saga dos androides, decidiu retroceder a forma, criando problemas e fraquezas que deveriam ser superados. Eu até acho que foi uma boa decisão, já que ele retrocedeu a forma para que ela pudesse ser trabalhada e desenvolvida, além de mostrar as suas variações, como o Grau 2 e Grau 3. Mas infelizmente isso não durou uma saga, e o Toriyama vai mudar de novo na próxima. Não só o Grau 2 e Grau 3 foram abandonados na própria saga dos androides, como também o próprio Grau 4, o Super Saiyajin Full Power, foi abandonado na saga Buu. Sabe por quê? Porque foi fortemente estabelecido que Goku e Gohan superaram o problema do Super Saiyajin, que era o estresse sobre o corpo. Eles tornaram o Super Saiyajin a sua nova base, algo comum, um estado que podiam manter tranquilamente no dia a dia. A partir daqui, ficava implícito que, pelo menos, Goku e Gohan não precisavam mais voltar à sua forma base, até porque não haveria motivo para fazê-lo. Não existiria nenhuma vantagem, nem mesmo para poupar energia, já que eles não gastavam nada de energia quando não estavam lutando. Era isso que realmente significava tornar o Super Saiyajin o seu estado normal, natural. Porém, Toriyama esqueceu desse plot ou simplesmente decidiu ignorá-lo, já que Gohan e Goku continuavam usando suas formas base. Vegeta, que treinou por 7 anos para alcançar o nível de Gohan e que havia aprendido uma lição de treinamento com Goku, provavelmente seguiu o mesmo caminho do Full Power, mas mesmo assim, também continuava usando a sua forma base. E obviamente, não estou falando daqueles momentos no torneio, onde eles combinaram de não usar o Super Saiyajin para não serem identificados, mas de todos os outros em que poderiam estar em Super Saiyajin sem nenhum problema ou risco. E é óbvio, eu não vou acusar o Toriyama de esquecimento com base apenas nisso, já que se pode argumentar que essa interpretação sobre voltar à base é apenas uma interpretação minha. Então vou mostrar que ele esqueceu mesmo, ou decidiu ignorar, e que o Super Saiyajin Full Power não existe mais após a saga dos androides. A prova disso é a fala do velho Kaioshin, dizendo que eles não deveriam estar transformados em Super Saiyajin no momento em que fossem fazer a fusão. Ele diz que o Super Saiyajin sobrecarregava o corpo, e como a fusão não se desfaria, eles permaneceriam transformados, e isso reduziria sua expectativa de vida. Então aqui está a prova. Na saga Buu, o Super Saiyajin voltou a ser tão estressante para o corpo que causaria até mesmo a redução da expectativa de vida. E nesse momento aqui, eles não estavam falando de Goku e Vegeta, e sim de Goku e Gohan, porque eram eles que iriam fazer a fusão inicialmente, sendo que os dois tinham Super Saiyajin Full Power. Isso não faz o menor sentido com a maestria do Super Saiyajin Full Power que se obteve na saga anterior. E o velho Kaioshin não estava errado, porque o Goku nem mesmo contestou o que ele disse. E se você for considerar o Super, então nem se fala, com vários momentos em que o Goku precisa voltar à forma base para descansar e poupar energia, mas o Super não é o tema desse vídeo. Foi impressionante como um dos temas fundamentais de uma saga
saga anterior desapareceu. A obtenção do Full Power foi a base que fundamentou a vitória contra o Cell, mas ele nem sequer é lembrado com Goten e Trunks, por exemplo, que seriam excelentes oportunidades para o assunto ser mencionado novamente, mesmo que de maneira breve. Mas não, além de não o mencionarem durante todo o resto do tempo, quando finalmente algo foi dito sobre as características do Super Saiyajin, é para falar que ele era estressante para o corpo e apenas um showzinho desnecessário. E como falamos de Goten e Trunks, eles também são mais um retcon das condições necessárias para se tornar um Super Saiyajin. Vamos recapitular. Em Namekusei foi estabelecido que um Super Saiyajin deveria ser um Saiyajin com um nível de poder que ultrapassava todos os limites, que possuísse um coração puro e fosse despertado pela fúria. Trunks aparece e não altera nada sobre isso, mas Vegeta, ao também apresentar a transformação, altera, já que o coração puro não era mais necessário, somente um alto poder e a fúria. Porém, com Goten e Trunks, mais um requisito foi eliminado. Eu particularmente acredito que os garotos tinham sim um alto poder base, mas fica meio difícil defender que eles tiveram um gatilho de fúria profunda que os levassem a despertar a transformação. O próprio Gohan teve muita dificuldade para se transformar na Sala do Tempo. Goku perdeu um bom tempo do treinamento apenas tentando ensiná-lo a se transformar. E olha que o Gohan já havia tido vários ataques de fúria antes. Goku disse para Gohan imaginar que Freeza estava matando seu pai, para que ele conseguisse sentir uma fúria profunda e conseguisse se transformar. Então fica meio difícil defender que Goten e Trunks tenham passado por algo sequer perto disso. Goten e Trunks não precisaram de nada que os outros precisaram para alcançarem a transformação, e o Toriyama novamente brinca com isso. Primeiro, Gohan diz que se o Goten quisesse se transformar em Super Saiyajin, ele deveria treinar muito e aprender a controlar suas emoções, e que levou tempo para ele e Goku conseguirem isso. E logo depois Gohan fica de queixo caído ao ver o Goten se transformar sem nenhuma dificuldade. E não é que ele tentou ali naquele momento e conseguiu com facilidade. Não, ele já sabia desde muito antes. E Vegeta também ficou surpreso dizendo que o Trunks podia se transformar no lendário Super Saiyajin com tanta facilidade. Repare na ênfase aqui, lendário Super Saiyajin. E ao descobrir que Goten podia se transformar, Vegeta diz que parecia uma liquidação de Super Saiyajins. E para Goku, os dois serem Super Saiyajins era tão impressionante que ele chegou a confiar a proteção da Terra aos dois. E isso porque eles eram super prodígios. E essa foi a explicação que a obra deu. Goten e Trunks podiam se transformar desde cedo porque simplesmente eram prodígios e fim. Os fãs chegaram à conclusão de que era dessa maneira porque o Goten e o Trunks foram concebidos quando Goku e Vegeta já eram Super Saiyajins, e isso de alguma forma passou para os seus genes. É uma explicação simples e interessante que faz sentido, mas eu também gosto de pensar que isso está relacionado novamente lá com o conceito inicial do Super Saiyajin, que era um híbrido muito forte. Mas depois de décadas, Toriyama, querendo aprofundar mais essa impressão dos fãs, resolveu inventar o controverso conceito de células S. E eu nem chamo isso de retcon, porque para mim o retcon deve estar presente na própria história, e não fora dela. Mas ainda assim, foi mais uma vez Toriyama alterando os requisitos necessários para se tornar um Super Saiyajin. Essas foram as mudanças que o Super Saiyajin sofreu durante o mangá original de Dragon Ball. Mais coisas serão faladas sobre o Super Saiyajin no Super e fora do mangá, como Broly, Yamoshi, as próprias células S e etc. Sinceramente, não me importo e não importa para esse vídeo, já que ele é uma análise do mangá original. Talvez fale sobre isso em um outro. O conceito que nasceu como uma simples explicação para o poder dos híbridos virou uma lenda. Foi dominado para mostrar o auge do controle, esquecido para criar novos dramas e se tornou cada vez menos lendário conforme mais personagens também o possuíam. Mas agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se esse vídeo foi interessante para você, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no Timeverso 7 para acompanhar mais. Meu agradecimento a todos os membros do canal pelo forte apoio, especialmente ao Kengol02, Marcos Macedo, Pedro Henrique, Edson Vitor e o Luiz Calvo. Venha fazer parte também e receba benefícios. Aqui na tela vão ter mais 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Pelo vídeo de hoje é isso, um abraço e valeu!